Prepare-se para uma viagem pelas sombras do amanhã, onde profecias sussurradas há um século ecoam com uma urgência aterradora em nossos dias. Imagine o chão tremendo sob seus pés, cidade sumindo num piscar de olhos e o próprio planeta convulsionando. Edgar Cayce, o profeta adormecido, nos legou um mapa inquietante do futuro, e os sinais de sua cartografia apocalíptica parecem se acender agora, bem diante de nós, enquanto o silêncio ensurdecedor paira sobre o que está por vir. Nestes lugares, a terra se abrirá em um abismo, engolindo cidades vizinhas em questão de segundos. A crosta terrestre passará por uma metamorfose repentina e drástica, um cataclismo previsto por Edgar Cayce há quase um século e que, para muitos, já começou a se desenrolar diante de nossos olhos, envolto em um inexplicável silêncio midiático. Terremotos que sacodem o planeta, mudanças climáticas que desafiam a lógica, doenças desconhecidas que emergem das sombras, tudo isso, segundo as leituras de Cayce, já estava escrito. E o mais perturbador, o Brasil não escapa dessas revelações. Uma transformação silenciosa e perigosa já teria se iniciado, alterando nosso modo de vida sem que a maioria sequer perceba a iminente tempestade. O que está por vir pode reconfigurar o mundo como conhecemos, e o pior, de acordo com suas visões, ainda está por vir. Edgar Cayce, um homem simples nascido em 1877 nos Estados Unidos, ascendeu à notoriedade mundial por um fenômeno que a ciência jamais conseguiu decifrar por completo. Em transe, num limiar entre o sono e a vigília, ele proferia revelações surpreendentes sobre o futuro da humanidade, conquistando o título de o profeta adormecido. Ao longo de sua vida, Cayce realizou mais de 14.000 leituras, como eram chamadas suas previsões. Embora muitas abordassem temas médicos, suas profecias sobre eventos globais de grande magnitude, mudanças climáticas radicais, conflitos bélicos, epidemias devastadoras, desastres naturais de proporções bíblicas e até o destino de continentes inteiros, são as que mais ecoam até hoje. Esses relatos foram meticulosamente documentados e permanecem arquivados na Association for Research and Enlightenment, AR, nos Estados Unidos. O que causa calafrios é a constatação de que várias dessas previsões, tidas como fantasiosas em sua época, já começaram a se concretizar. Uma de suas frases mais perturbadoras ecoa como um prenúncio sombrio: haverá mudanças na crosta da Terra. A parte norte da Europa será transformada em um instante. A terra do Japão afundará. A costa oeste da América será destruída. A clareza e a certeza de suas palavras não deixam margem para dúvidas. Cayce acreditava piamente que o planeta passaria por transformações geológicas avassaladoras, e não como um evento distante, mas como uma inevitabilidade iminente. Isso explica por que, mesmo décadas após sua morte em 1945, suas profecias continuam sendo examinadas com atenção, frequentemente, com apreensão. Se o que ele previu realmente está começando a se cumprir, o futuro que nos aguarda pode ser ainda mais aterrador. Edgar Cayce vislumbrou transformações tão cataclísmicas que o próprio eixo do planeta mudaria de inclinação. Segundo suas leituras, essa alteração desencadearia terremotos de magnitude inimaginável, tsunamis colossais e o desaparecimento de extensas porções de alguns países. O que impressiona é a precisão com que ele detalhou os locais específicos onde esses eventos ocorreriam. Em uma de suas profecias mais conhecidas, ele declarou: grandes mudanças ocorrerão na Terra. A América do Norte será sacudida de uma ponta a outra. A costa oeste sofrerá mudanças. Uma nova terra surgirá no Atlântico. Essas palavras ganham contornos sinistros diante da crescente frequência de terremotos e tremores de terra nas últimas décadas, inclusive em regiões consideradas sismicamente estáveis. O Chile, por exemplo, tem sido palco de abalos sísmicos devastadores, e o Brasil, antes tido como um país livre de riscos significativos, já registrou tremores em estados como Minas Gerais, Mato Grosso e até no Nordeste. Além disso, cientistas já confirmaram pequenos deslocamentos no eixo da Terra nas últimas décadas, atribuídos às mudanças climáticas, ao derretimento das calotas polares e ao movimento de grandes massas de água. Isso ecoa as palavras de Cayce, proferidas muito antes que a ciência sequer cogitasse tal fenômeno. Haverá mudanças na posição dos polos. A Terra se moverá de forma diferente do que conhecemos.
Se essas alterações persistirem, o planeta poderá enfrentar eventos naturais ainda mais extremos, como tsunamis inesperados, furacões fora de época e o despertar de vulcões adormecidos, tudo isso podendo ocorrer em um intervalo de dias, sem aviso prévio. A implicação mais preocupante é que essas mudanças não se restringem ao meio ambiente. Elas atingem diretamente a vida humana, destruindo cidades inteiras, ceifando vidas e forçando famílias a reconstruir seus destinos a partir do zero. Muito antes da emergência da pandemia e de outras doenças contemporâneas, Edgar Cayce já alertava para uma iminente onda de enfermidades desconhecidas que se espalhariam pelo globo, desafiando os pilares da medicina tradicional. Em suas palavras, ele previu o surgimento de doenças estranhas que não seriam compreendidas e exigiriam uma nova forma de cura. Essa afirmação tem causado arrepios em estudiosos nos últimos anos, pois não apenas a pandemia de coronavírus, mas também o aumento de vírus resistentes, surtos de doenças antigas como dengue e sarampo, e o surgimento de novas variantes de gripes têm colocado os sistemas de saúde em estado de alerta máximo. E o mais inquietante é a forma repentina com que essas doenças têm aparecido, com sintomas atípicos e de difícil tratamento. Cayce profetizou: veremos o retorno de doenças antigas e o surgimento de novas, causadas pelas condições do mundo e pelo descuido com a saúde espiritual e física. Sua visão transcendia a mera transmissão biológica, sugerindo que o desequilíbrio entre o corpo e o espírito abriria caminho para essas enfermidades. Para Cayce, a saúde era uma tapeçaria complexa, e o afastamento da humanidade de princípios como solidariedade, respeito e equilíbrio adoeceria o próprio corpo coletivo da sociedade. Hoje, observamos esse cenário com clareza sombria. Populações vivendo sob pressão constante, imersas em ambientes poluídos, com dietas inadequadas e, frequentemente, sem acesso a cuidados médicos essenciais. O corpo enfraquece, e as doenças encontram terreno fértil. No Brasil, a realidade não é diferente. Surtos de arboviroses como chikungunya e dengue se tornaram eventos corriqueiros, e especialistas alertam para uma crise sanitária silenciosa. O que Cayce previu está se manifestando não apenas em pandemias globais, mas no cotidiano das cidades, nas filas exaustivas dos hospitais e na fragilidade de nosso sistema de saúde. Entre as visões mais impactantes de Edgar Cayce estavam as mudanças climáticas e ambientais de proporções extremas. Ele falou com clareza sobre um tempo em que o planeta deixaria de se comportar segundo os padrões conhecidos: chuvas torrenciais em regiões historicamente secas, calor inclemente onde o frio sempre predominou, áreas inteiras tornando-se inabitáveis. Em uma de suas profecias, ele declarou: haverá mudanças nos padrões do clima. As estações do ano deixarão de ser reconhecíveis. A natureza se voltará contra a humanidade. Hoje, essas palavras ressoam com uma força assustadora no Brasil. Temos vivenciado eventos que antes pareciam ficção: enchentes devastadoras no sul, seca implacável no norte, ondas de calor recordes em regiões tradicionalmente amenas. O mundo inteiro sente o impacto. Nevascas em locais onde nunca nevou, incêndios florestais em áreas úmidas, ciclones tropicais fora de época. Tudo isso afeta diretamente a vida das pessoas, o preço dos alimentos, a produção agrícola e até o abastecimento de água. Cayce acreditava que essas alterações seriam um alerta: a reação visceral da natureza à destruição infligida pelo ser humano, desmatamento desenfreado, poluição de rios e oceanos, exploração irresponsável do solo e do mar. Em suas palavras, o homem colherá aquilo que plantou. A terra responderá com fúria às ações impensadas. Essa retaliação da natureza já está em curso, atingindo grandes centros urbanos, famílias em zonas rurais, moradores de áreas carentes. Muitos perdem tudo em inundações repentinas ou veem suas plantações murcharem sem explicação. O ciclo da destruição começa no clima, mas se ramifica para o prato, o bolso e a própria existência de cada um. Se Cayce estiver certo, o que estamos presenciando é apenas o prelúdio. A natureza está em plena metamorfose, e essa transformação, se não for compreendida e enfrentada com urgência, poderá trazer consequências muito mais severas do que podemos imaginar. Nem todas as profecias de Edgar Cayce prenunciavam a destruição. Em meio a tantas visões sombrias, ele também vislumbrou uma profunda transformação espiritual emergindo do próprio caos. Para Cayce, o sofrimento atuaria como um catalisador,
despertando um chamado interior, levando as pessoas a buscar algo além da matéria, um novo propósito para a existência. Ele afirmou com convicção: haverá um novo despertar espiritual. O homem se voltará para Deus, não por medo, mas por necessidade de encontrar paz em meio à tempestade. Esse fenômeno parece estar se manifestando hoje. Em um mundo assolado por crises, doenças, tragédias e incertezas, muitos estão se voltando para a espiritualidade, não necessariamente a religião tradicional, mas uma busca por equilíbrio interior, por significado, por respostas que o mundo material já não oferece. Esse movimento silencioso pode ser observado em famílias que priorizam tempos juntas, em indivíduos que abandonam vícios, mudam seus estilos de vida, aprendem a perdoar ou a cuidar do próximo. Kayce acreditava que essa metamorfose não seria indolor. A humanidade teria que atravessar grandes provações para reconhecer o verdadeiro valor da vida. O sofrimento será a semente da renovação. Aqueles que resistirem verão nascer um novo tempo. Esse processo já pode ser sentido. Muitas pessoas, ao enfrentarem perdas ou dificuldades extremas, relatam um despertar para a vida, uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Isso ecoa precisamente o que Kayce descreveu, uma espécie de renascimento interior, provocado pela dor, mas guiado pela esperança. Segundo suas visões, essa nova consciência seria o único caminho viável para enfrentar os desafios do futuro, uma humanidade mais unida, mais simples, mais voltada para o bem comum. Contudo, esse despertar não seria universal, mas restrito àqueles que estivessem abertos à transformação interior. Em meio às suas inúmeras previsões, tanto sombrias quanto esperançosas, Edgar Cayce fez uma revelação que continua a intrigar estudiosos. Ele afirmou que certas regiões do planeta seriam menos afetadas pelas grandes tragédias e se tornariam verdadeiros refúgios para os sobreviventes. E, surpreendentemente, uma dessas áreas seria a América do Sul, com um destaque especial para o Brasil. Em uma de suas declarações mais enigmáticas, Cayce disse: "A segurança virá do Sul. Uma nova civilização poderá florescer onde hoje poucos olham com atenção." Essa afirmação suscita inúmeras questões. Por que ele destacaria essa parte do mundo? Por que o Brasil, aparentemente distante dos epicentros do poder global, desempenharia um papel crucial em meio ao caos? Estudiosos apontam que Cayce mencionava características que ressoam com o nosso país: riqueza natural exuberante, abundância de recursos hídricos, clima favorável e uma relativa distância dos polos, áreas mais suscetíveis a conflitos e cataclismos naturais. Ele acreditava que, em um tempo de destruição global, o que realmente importaria não seriam armas ou riquezas materiais, mas a terra fértil, a produção de alimentos e a capacidade de viver em harmonia com a natureza. Cayce também via a América do Sul como um berço de renovação espiritual, um território onde as pessoas teriam mais chances de preservar valores simples, de cultivar a solidariedade e de reconstruir o que o mundo moderno havia desmantelado. A esperança da humanidade, segundo suas visões, poderia germinar onde a simplicidade ainda floresce. Se suas palavras se confirmarem, o Brasil poderá transcender seu status de país em desenvolvimento, tornando-se um farol de esperança para aqueles que buscam um novo começo, um lugar onde, mesmo em meio à ruína do mundo, a vida poderá florescer novamente. Edgar Cayce não hesitou em pintar um quadro sombrio do futuro das nações mais poderosas do planeta. Ele previu que potências que hoje dominam a economia, a política e a tecnologia passariam por um colapso profundo, abalando estruturas que pareciam inabaláveis. Segundo suas leituras, esse declínio não seria meramente financeiro, mas também moral e espiritual. Em uma de suas profecias mais contundentes, Cayce afirmou: "Os impérios cairão, não pela força de outros, mas pelo próprio peso de sua arrogância e descuido com o espírito." O que parecia um exagero para muitos no passado ganha contornos assustadoramente reais no presente. Observamos os Estados Unidos confrontando divisões internas profundas, crises econômicas recorrentes, tensões sociais latentes e até questionamentos sobre sua liderança global. A Europa enfrenta instabilidade política, envelhecimento populacional e conflitos internos que ameaçam a coesão de países historicamente aliados. Cayce acreditava que o orgulho desmedido, o apego voraz ao poder e o materialismo desenfreado seriam as causas primárias dessa queda. Ele enxergava um ciclo histórico inexorável: impérios que ascendem,
florescem e inevitavelmente declinam ao negligenciarem os valores que sustentaram sua ascensão, quando o poder suplanta a verdade. Quando o poder se torna mais importante que a verdade, o fim está próximo, profetizou ele. Suas palavras também vislumbravam o surgimento de nações hoje negligenciadas como faróis em meio à escuridão. Embora não tenha nomeado diretamente esses países, muitos interpretam que a América do Sul, e o Brasil em particular, poderiam estar entre essas nações resilientes que florescerão quando os gigantes caírem. O colapso das potências, segundo Casey, seria um aviso final de que o mundo precisa de uma mudança radical de paradigma. E quando os colossos ruírem, o que restará será o essencial: a terra, o alimento, a solidariedade e a fé. As profecias de Edgar Cayce não se limitaram às tragédias que ele previu. Ele também deixou alertas sobre eventos ainda mais graves que, segundo suas visões, se aproximam sorrateiramente. Mas também transmitiu uma mensagem crucial: ainda há tempo para agir, a humanidade tem uma escolha. Cayce falou de um período crítico, uma grande transição onde o mundo enfrentaria um colapso aparentemente simultâneo de governos, sistemas financeiros, equilíbrio natural e até mesmo dos relacionamentos humanos. Ele advertiu: quando os tempos parecerem insuportáveis, lembrem-se, será a hora da escolha. Ou a humanidade muda, ou será levada pela própria arrogância. Essa é, talvez, sua mensagem mais poderosa. Segundo ele, não é tarde demais, mas o tempo urge. Para Cayce, a única saída genuína reside na transformação interior de cada indivíduo. Ele acreditava que um novo mundo só emergiria se o ser humano se reconectasse com valores fundamentais como respeito, compaixão, verdade e fé. O futuro que ele vislumbrou não é um destino inexorável, mas se os sinais continuarem a ser ignorados, a dor se intensificará. Ele afirmou com convicção: o mundo será sacudido, mas aqueles que estiverem preparados no coração não terão do que temer. Hoje, mais do que nunca, é tempo de reflexão. As mudanças climáticas são uma realidade inegável. Novas doenças surgem a cada ano. A violência se alastra, a terra clama por socorro e as estruturas sociais se mostram cada vez mais frágeis. Cayce já nos havia alertado para tudo isso. O que resta agora é a nossa parte: olhar para dentro, transformar nossas atitudes e escolher um novo caminho. Porque, se suas palavras ecoarem na verdade, o que está por vir será de uma magnitude inimaginável, mas poderá ser, paradoxalmente, a oportunidade para um novo começo. E aí? Sentiu o impacto dessas palavras? Se essa imersão no intrigante universo das profecias te fez refletir, te deixou curioso ou até um pouco apreensivo, não deixe essa fagulha se apagar. Polegar apontando para cima, curta este vídeo para mostrar que você embarcou nessa jornada conosco e para que mais pessoas possam conhecer essas perspectivas. Sino, inscreva-se no canal para não perder as próximas explorações de mistérios, história e conhecimento que desafiam nossa compreensão do mundo. Foguete, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos despertar a curiosidade e o debate sobre o futuro que nos aguarda.